No fundo, o problema não é teórico, nesse sentido vulgar, que a gente acredita de um lado tem a teoria, de outro lado tem a prática. Os elementos que compõem o problema, assim como os elementos de uma metafísica, de uma filosofia, os elementos da matemática, os elementos de uma sociedade, os elementos da história, são os elementos da própria evolução da vida. Esses são os elementos de um elan vital. Outro elemento que vai fazer toda a diferença na obra de Bergson. Duração, memória e elan vital. Elan vital, esse impulso vital, esse modo como... Porque o que é a vida? A vida é um modo de resolver problemas, de colocar e resolver problemas. O que é um olho humano ou animal? É um modo de colocar e resolver um problema de uma ação à distância, de uma percepção à distância. Um ouvido, um nariz, uma boca, um órgão. A vida resolve, ela se coloca, ela encontra obstáculos na matéria, encontra problemas, contorna esses obstáculos, cria passagens, liga essas passagens, gera uma saída, uma resposta. Os órgãos são respostas da vida. Um olho é uma resposta, um ouvido é uma resposta. São válvulas, são filtros que ajudam a nossa vida a se efetuar. O nosso corpo sem órgãos inventa órgãos para se efetuar. O nosso corpo sem órgãos encontra um horizonte problemático e responde criando meios, instrumentos de efetuação, por exemplo, os órgãos, ou maneiras de se relacionar, ou instrumentos exteriores, como a técnica, as tecnologias, ou as palavras, que são também meios de se efetuar, a linguagem, o campo semiótico, são respostas que a vida dá. E também são meios de criação de realidade. A linguagem é um meio de criar transformações incorporais e novas perspectivas no tempo. O movimento é um meio de diferenciar o corpo sem órgãos, produzir e diferenciar corpo sem órgãos. São meios de efetuação. Então, o problema da vida é esse. Mas de uma evolução criadora, ao contrário de uma evolução adaptativa, como era em Darwin, uma evolução reativa e não criativa, uma evolução reacionária e conservadora e não uma evolução criadora. Darwin vai explicar as mudanças pelos obstáculos que a vida encontra e a sua capacidade de adaptação. Mas a sua capacidade de adaptação é uma força de conservação. Nietzsche diria, é uma força reativa. O impulso vital não é meramente reativo, o impulso vital é ativo. Então, colocar o problema do ponto de vista da invenção, de uma vida inventiva, inovadora, diferenciadora, geradora de real, é aquilo que Spinoza diria, talvez. Não basta ser parte da potência. É preciso tomar parte nessa potência. Não basta sofrer ações e paixões de outros corpos. É preciso tomar parte e fazer a diferença, se tornar ativo. Não basta ser parte de Deus, é preciso também ser Deus. Como diz Nietzsche, se Deus existisse, como eu suportaria não sê-lo? Então, Bergson vai ligar a arte de colocar o problema a uma arte semidivina. Ele vai dizer com todas as letras, é uma arte semidivina, porque é uma arte que gera, dá ser aonde não tinha. E se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Essa diferença nunca vai emergir. Vai faltar algo ao real por causa disso? Não, não vai faltar nada. Mas ao mesmo tempo, se você faz, algo emerge e se acrescenta.